capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a gente vai ler o verso 8. Gênesis 3, verso 8. A palavra de Deus diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde está você? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que tu fale conosco através da tua palavra, que tu nos ensine aquilo que tu queres para o dia de hoje. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, antes de eu falar qual é o foco da mensagem de hoje, esse texto ele fala sobre o início. O homem tinha acabado ali de pecar, junto com a mulher, tinha comido do fruto que não deveria ter comido. Se foi uma maçã, uma jaca, a gente não sabe, né? Uma banana, não importa. O que importa é que desobedeceram e pecaram. Mas o texto ele nos mostra que o homem conhecia Deus. A gente lê a Bíblia e pensa que tudo é uma cronologia e está tudo rapidinho acontecendo, né? Deus criou o mundo, o homem, todas as coisas, o homem foi logo, pecou. Eu acho que não, eu acredito que não. O homem viveu um tempo com Deus e com uma intimidade muito próxima. Porque imagina o seguinte, a palavra de Deus diz que o homem e a mulher ouviram os passos do Senhor e se esconderam. Para você conhecer como é que outra pessoa anda e pelo som saber que essa pessoa está chegando, não é algo do dia para a noite. Tem que ter intimidade. O Tiago vai chegando em casa, você já sabe, né? Quando eles estão chegando, você já sabe que são eles, não sabe? Até porque vocês fazem, de repente vai fazer um pouco mais de barulho aqui, outro ali, mas pelo passo, você já conhece. Ah não, ó, tá chegando, os meninos estão chegando, Deus está chegando. E aí ele se escondeu. A ideia de hoje é a gente falar, né, sobre o plano da salvação, né, que foi desde o início. Deus, ele confiou ou acreditou, ou deu o livre-arbítrio para o homem, para que o homem obedecesse. Mas o que Deus ele tem desde o Gênesis até os dias de hoje é o amor maior do que todas as coisas por cada um de nós. O que ele traz para a gente é que desde o início, mesmo o homem pecando, mesmo o homem não obedecendo, o amor é algo tão maravilhoso que desde o início ele já tinha um plano para cada um de nós, para que nós estivéssemos aqui com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas lutando por aquilo que Deus tem para nós. Eu trouxe esse slide aqui para mostrar que nós temos aqui desde o Gênesis, e aí nós vamos parar em Malaquias, né? Vamos falar só do Velho Testamento, mas desde o Gênesis ao Apocalipse, uma história só a Bíblia conta. E a história de Jesus. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Tem muita gente que pega a Bíblia para entender de onde nós viemos. Ah, será que nós fomos criados? Será que a gente veio de uma larva e aí foi evoluindo, um macaco? A Bíblia não vai explicar de onde nós viemos. A Bíblia não foi feita para explicar de onde nós viemos. Está lá a criação, beleza. A gente acredita ou não. Tem muitas pessoas que têm até muita fé, né, para não acreditar em Deus. E precisa ter muita fé para não acreditar em Deus.
que ele vai mostrando todo dia que ele existe. Então, para você não acreditar, tem que ter fé. Mas a Bíblia não foi feita para mostrar de onde nós viemos. Ela foi feita para mostrar para onde nós vamos. Desde o início até o fim, ela mostra para onde nós vamos. E aí no início, né, quando lá em Gênesis 1, se os irmãos quiserem continuar com a Bíblia aberta, eu acho que seria uma boa, porque nós vamos passar por alguns textos. Em Gênesis 1, a palavra de Deus diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas o original desse texto, ele está escrito assim, ó, Bereshit bara Elohim. O primeiro versículo da Bíblia, ele já coloca diante da gente, né, um abismo de glória, ou seja, ele mostra a glória de Deus. Por quê? Porque esse primeiro verbo, essa primeira palavra, que é o Bereshit, ele mostra que o Logos, né, ou seja, Cristo, que estava no princípio, estava com Deus. O texto, ele não tenta provar que Deus ele existe, não, ele mostra a realidade. No princípio já existia. E aí o mais engraçado, ou não tem engraçado, né, mas o mais interessante é que a palavra continua, né, bara Elohim. E aí o Elohim é o nome de Deus. Mas se a gente pega essa palavra, ela está no plural. E aí a gente vai pensar, poxa, mas é deuses? Ela está no plural, porque são três que estavam presentes na criação: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que depois veio o Bará. Então, se a gente traduzir ao pé da letra, está dizendo o seguinte: no princípio, deuses, ou seja, criaram, deuses criou. Ou seja, tem um plural e tem um singular. Por quê? Porque Deus são três, mas ao mesmo tempo Ele é um. Esse é o nosso Deus. Esse plural com verbo singular é uma assinatura de Deus, que vai aparecer ao longo da história para dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. E eles têm um plano para cada um de nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Às vezes a gente, né, com muita luta, as irmãs falando 28 anos, e aí às vezes a coisa não acontece, não sei o que lá. Está acontecendo. A história de Deus está acontecendo ao longo da humanidade e nesse lugar, no Carangola. É Deus. E são os três. E ao mesmo tempo um. E o Filho estava ali. Cada vez que Deus dizia: haja luz, haja firmamento, haja seres viventes, não era somente uma metáfora. Em João 1,3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele e por ele. Ele quem? O Senhor Jesus, que desde o início estava conosco. Desde o início estava com a humanidade. Mas, em Gênesis 3, o texto que nós vamos ler, o mundo perfeito que Deus cria, ele é perdido pela desobediência. O texto ele não trata o pecado, né, apenas, né, como uma desobediência, como eu falei, mas sim como uma rebelião. É uma quebra de confiança. A serpente, ela questiona a bondade de Deus, e aí o homem vai e abraça esse questionamento que a serpente fez. E desde o início a gente já tem esse poder de dar desculpa, né? Ah, poxa, foi a esposa que tu me deste, Deus. Ah, não, foi a serpente. A serpente olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, assumiu a culpa, né? Fui eu.
tem jeito. A gente é assim, não fui eu, não, é a situação da vida. É porque, não. Deus, ele deveria ter sido suficiente para Adão, para Eva. Deus, ele precisa ser suficiente para cada um de nós. Mas às vezes a gente coloca a culpa em Deus. Porque quando o Adão estava falando, foi a esposa que tu me deste, ele estava dizendo, a culpa é tua, deu essa mulher. E aí, Eva chegou e falou assim, não, foi a serpente que tu criaste. Então ele estava dizendo, foi a tua criação, foi as condições da vida. Você colocou a gente aqui no meio com essa serpente falante, fofoqueira. Claro que ia dar ruim. É a gente transferindo a nossa responsabilidade para Deus. Mas o mais maravilhoso disso tudo é que mesmo, imagina, mesmo Deus vendo que o homem havia pecado, Deus vendo que o homem havia saído daquilo que era o plano para ele, ele, de forma escandalosa e escancarada, ele abre o coração e derrama graça sobre ele. Gênesis 3, esse momento vai mostrar, e a palavra de Deus diz, mas o Senhor Deus chamou o homem, o primeiro pecador da história não procurou Deus, porque ele fugiu. Mas Deus o procurou, não porque ele não sabia onde o homem estava. A palavra de Deus diz, e Deus chamou, onde está Adão? Ele não estava dizendo que não sabia que ele estava lá atrás da moita, escondido atrás da árvore, não. O que ele estava dizendo é, Adão, onde está o teu coração? E Deus hoje ainda faz essa pergunta para a gente. Priscila, onde está teu coração? Rogério, onde está teu coração? Onde está o nosso coração? Essa é a pergunta de Deus ainda hoje. A pergunta não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta de graça. O Deus que cria é o mesmo Deus que perdoa, é o mesmo Deus que busca, e de forma maravilhosa é o mesmo Deus que restaura. E aí, nesse momento, acontece no Éden, surge no Éden a primeira pregação do Evangelho. Não é, Ramon? O Evangelho é só no Novo Testamento, está ficando maluco? Heresia é isso? Não. Gênesis 3,15. Vamos abrir? Melhor, vamos só descer o olho. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É Deus falando para a serpente. Esse versículo é o que a gente chama de primeiro anúncio do Messias. Porque aqui mostra que a serpente ela vai ser derrotada. A mulher terá uma descendência que esmagará o mal. E o Redentor vencerá sendo ferido. Saiu de uma mulher, de Maria. Jesus venceu a morte, mas para ele ser vencedor, ele teve que ser ferido. É a pregação do Evangelho lá no Gênesis. O que Gênesis ele nos mostra, ele abre a Bíblia com uma cruz escondida. Isso é maravilhoso. E logo depois, Deus, que gosta de spoilers, ele dá sempre a dicasinha do que vai acontecer, porque a Bíblia é isso, Se a Bíblia fosse, a gente vê, por exemplo, The Chosen, os escolhidos, a gente vê aquela série, já sabendo qual é o final, É a única que a gente vê já sabendo qual é o final. Quando a gente vai ver um filme e tudo mais, não me conta o final não, porque eu quero saber. Mas essa daqui a gente já sabe. Quando a gente pega a Bíblia, a gente já sabe qual é o final. O final é que o Cristo é vencedor, ele vai vencer e acabou. Isso é maravilhoso. Mas a gente, é igual aquela série que a gente gosta pra caramba, A gente vê 1, 2, 3, 4 e não se cansa de ver. Essa é a palavra de Deus. E lá no início, Deus ele já chega e faz o seguinte:
vou mostrar como vai ser o resgate do homem. O versículo 21 diz o seguinte: o Senhor Deus fez túnicas de pele e o vestiu. Para que ele fizesse essas túnicas de pele, teve que ter derramamento de sangue. O cordeiro foi morto. Um inocente morreu para vestir o culpado. O primeiro sacrifício da história é realizado pelo próprio Deus, mostrando qual seria o último sacrifício, que também foi feito pelo próprio Deus. O primeiro sacrifício foi Deus quem faz, e o último é Deus que se entrega por nós. Louvado o nome do Senhor. E ao longo da história, Deus ele vai reforçando, vai apostando no homem para ver se o homem ele se endireita, até que não há uma forma e ele envia o Senhor Jesus. Mas do Gênesis a Deuteronômio, eu queria mostrar para vocês que até lá, até Malaquias, nós temos Jesus aparecendo sempre no Velho Testamento. De Gênesis a Deuteronômio eu chamei de a promessa plantada. A promessa plantada, e eu vou pedir para os irmãos abrirem em Êxodo 12, 13. Êxodo 12, 13. Diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Gênesis, ele mostra o descendente prometido, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O Êxodo, ele revela o Cordeiro. Cristo é revelado como o Cordeiro Pascal, cujo sangue ele vai livrar a gente, vai livrar-nos do juízo. Ele é o mediador. A libertação do Egito é uma história que mostra aquilo que acontecerá conosco. A libertação desse mundo mal, desse corpo que tema em ficar cansado, para um corpo celestial. E aí a gente vai caminhando, né, até Deuteronômio. Levítico, ele vai falar sobre o sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Hoje você não mais precisa do pastor. O pastor hoje nem está aqui. Hoje nós não temos nem pastor aqui. Mas o pastor dos pastores, ele está aqui. Você não precisa de um padre, não precisa de um religioso, você não precisa de ninguém. Nem da mãe, que muita gente fala que precisa. Você precisa para entrar na presença do Filho. Você só precisa de um joelho dobrado e um coração contrito, que o Filho se revela a nós. É isso que Deus está mostrando através de Levítico. A realidade que nós temos, onde Cristo é o sacrifício perfeito, mas ao mesmo tempo também é o sacerdote, aquele que faz com que a gente entre no Santo dos Santos, sem precisar de um intermediador. Aí a palavra de Deus vai continuando em Números. Números, nós temos a rocha que foi ferida. Números 20, 11, a palavra de Deus diz o seguinte. Números, capítulo 20, verso 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. Ali foi um ato falho de Moisés. Deus chegou e falou assim: Moisés, fala para a rocha e a rocha sairá água. Era só Moisés chegar e falar o seguinte: ó, água, rocha, dá um pouco de água para o povo, e a água ia jorrar.
Mas Moisés, querendo mostrar o poder do seu braço, ele pega o cajado e bate na rocha. E essa batida na rocha era essa alusão à rocha que foi ferida, que dá água ao povo. Em 1 Coríntios 10, 4, a palavra de Deus, ela vai trazer isso novamente, né? 1 Coríntios 10, 4 fala o seguinte: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Moisés, ele bate na rocha, e aí a rocha é ferida. É onde o deserto revela a nossa necessidade de um Salvador que não falha, porque Moisés falhou. Deus tenta Moisés, mas Moisés não consegue. E mais uma vez, ele aponta para quem seria o verdadeiro libertador, Jesus. Deuteronômio anuncia Cristo como um profeta maior do que Moisés. Deuteronômio 18, 15. E hoje nós vamos, em alguns minutos, passar pelo Velho Testamento todo. Deuteronômio 18, 15 diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta maior, como eu. Ouçam-no. Ou seja, Moisés falando ali que um profeta maior apareceria. Ele é o verdadeiro legislador, que cumpre a lei e a escreve não em tábuas, mas no coração de cada um de nós. E aí, a gente passa ali pelo Pentateuco, Jesus sendo revelado, até que a gente chega em Josué. Josué tem o nome, né? O nome original de Josué é Yeshua. Ele tem o mesmo nome de Jesus. Ele conduz o povo à promessa. Então o próprio Josué, ele vem, né, como uma imagem do que Cristo seria. Porque Josué, que vendo aquela terra junto com os outros 11 espias, ele e mais um, Caleb, são eles dois que chegam e falam: olha, a terra é de gigante, terra de homem grande, a terra tem um exército forte ali, ela é muito boa, tem mana, leite e mel. Está todo mundo reclamando, mas olha, se o Senhor vai se agradar de nós, Ele vai nos dar. Josué entra na terra com o povo. A terra conquistada aponta para o descanso final, que Deus vai oferecer ao seu povo. Lá em Hebreus 4, 8, a palavra nos fala sobre isso. Esse descanso maravilhoso. Hebreus 4, verso 8, vocês veem que a palavra de Deus ela vai se cruzando. Em Hebreus 4, 8 disse: porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito do outro dia. Assim ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, naquele momento, eles entraram na terra, mas não tiveram descanso. Mas vai ter um dia que nós teremos o descanso da parte de Deus. A história vai continuando. A promessa agora, que uma vez foi plantada, agora é a promessa que é preservada. E essa promessa preservada, ela passa também por juízes, onde Deus levanta juízes. Alguns imperfeitos, outros que levaram a palavra de Deus, mas cada juiz aponta para Cristo. E aí a gente entra no livro de Ruth. Ruth, capítulo 4, verso 14. Ruth 4, 14. A palavra de Deus diz assim:
As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor teu Deus, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, o que lhe é melhor do que se ter melhor do que se ter filhos. Ruth, a mesma Ruth que vai aparecer lá em Mateus 1, na genealogia. De Ruth, a palavra de Deus diz que louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador. E quem é que é da genealogia de Ruth? Jesus, o maior resgatador. Então, a gente está falando da promessa que é preservada. Ruth, Noemi, Ruth não era da descendência. Noemi sim. Ruth era estrangeira. Noemi não. Noemi era judia. E aí Ruth era casada com um filho de Noemi, que morreu. Poderia ter ido embora. Noemi chega e fala assim: vai Ruth, vai, volta para a tua terra, vai para a tua casa. Ela fala: não, o teu Deus é o meu Deus, a tua terra é a minha terra. E quando ela volta com Noemi, ela encontra Boaz, que era da mesma família. E aí sim, a gente encontra esse veio. Aí a palavra de Deus vai passando, 1 Samuel, 2 Samuel. Deus levanta um rei segundo o coração. Da genealogia de Ruth nasce quem? Davi. Segundo o coração de Deus. A vitória sobre Golias, a imagem do Cristo vencendo o grande inimigo. Até que a gente chega no último livro ali daquela promessa preservada, Esther. Esther é um livro interessante. Por quê? Porque se você lê Esther, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro de Esther, em nenhum momento aparece a palavra Deus. É um livro até que, quando se decidiu fazer o cânon, botar os livros na Bíblia, os historiadores pensaram: será que esse é um livro mesmo de crente? Será que é um livro da Bíblia? Porque não fala sobre Deus em nenhum momento. Mas ali a história e a descendência estava sendo preservada através da vida de Esther, que virou rainha. O rei a escolheu, e quando o povo de Deus ia ser morto, o tio de Esther chegou e falou assim: olha, será que não foi para esse momento que Deus colocou aqui? Esther revela que Cristo, através da providência invisível, ele preserva o seu povo de uma destruição. E aí isso traz um ensinamento muito interessante para a gente. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente não vai ouvir Deus. Deus não vai aparecer. A história que você vira crente, o mundo vira um mundo maravilhoso, é mentira. É mentira que as pessoas pregam para encher igrejas. Não, nós vamos sofrer. Vai ter gente que não vai ser curada, vai ter gente que não vai conseguir emprego, vai ter gente que não vai ter família restaurada. Mas Deus vai estar presente. É como o Salmo 23, que muitas das vezes a gente fala erroneamente, a gente fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É lindo, maravilhoso, mas o original do texto, Davi não estava falando isso. Davi estava falando: o Senhor é meu pastor e dele eu não terei falta. Pode faltar comida, amigo, família, pode faltar tudo, mas Deus não vai faltar. Deus não vai faltar. A promessa, então, ela é preservada. E aí a gente chega no livro de Jó, onde começa um clamor pela redenção. Jó, a história de um servo perfeito, um servo que vinha na EBD, um servo que fazia missão, um servo que entregava dízimo, um servo que estava nos congressos,
fazia caridade, mas que não conhecia Deus. Era um bom ativista. Trabalhava muito na igreja. Mas no finalzinho ele conhece e fala: olha, eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos. E aí ele fecha, né? Jó 19, 25, fecha com um texto maravilhoso. Jó, ele que só conhecia, Jó 19, 25, mostra que aquele que só conhecia de ouvir falar, agora os olhos veem. Eu não sei como vai estar a versão de vocês, Jó 19, 25, mas a minha fala o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor está vivo. E aí a gente vai caminhando, né, pelos Salmos, onde mostra o Messias sofredor e o seu reinado. Um justo abandonado que clama por Deus. Depois vem Provérbios, onde Cristo, a sabedoria, ela é encarnada. E a sabedoria, o Cristo, lá em Provérbios 8, ele é descrito por Salomão. Salomão, em Provérbios 8, ele vai falar dessa sabedoria maravilhosa, que é o próprio Cristo. E aí ele fala: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, a vocês homens, eu levanto a minha voz, adquiram prudência, ouçam coisas importantes. É a voz do Cristo falando até hoje, falando ao nosso coração. É o clamor. E aí a gente vai caminhando, né, Eclesiastes, onde Salomão agora já vê que não adianta ter tudo nessa vida, porque tudo isso é vaidade, o que importa é ter o Redentor junto dele. E finaliza esse clamor por redenção, mostrando o clamor do noivo pela noiva e da noiva pelo noivo em Cantares. O romance entre o amado e a amada, que aponta entre Cristo e sua igreja. E ainda tem gente louca que diz que Cantares é um livro de dois namorados, ou um livro que mostra a vida de Salomão. Não. Cantares, ele mostra o amor que busca, que chama, que encontra, que cela. É um amor sacrificial do noivo que morre pela noiva. O amor humano não morre, é difícil. Até que então a gente vai chegando no que eu chamei de a promessa revelada. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem em Isaías 53. O clamor da igreja foi forte, o clamor da noiva foi forte. E aí, claramente, rasgado, o céu se rasga e Deus revela Jesus. Lá no Velho Testamento, revela que não tem outra forma. É Jesus. Isaías 53 vai, no verso 5, vai revelar esse Jesus, que foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Isaías pinta o retrato mais nítido no Velho Testamento do Senhor Jesus. Em Isaías 7, ele vai falar do Emanuel,
Em Isaías 9 ele vai falar do Filho que reina. Em Isaías 53 ele vai falar do Senhor que morre pelos nossos pecados. Imagina que maravilha, não sei quantos mil anos, ou quantos anos, centenas de anos antes, Isaías vendo o seu Redentor. Ele vê Belém, ele vê o Calvário, ele vê tudo. Jeremias anuncia esse mediador. Jeremias 31 vai falar sobre isso, uma nova aliança. Ezequiel, ele vê o Espírito que restaura aqueles ossos secos, mostrando que Jesus é capaz de restaurar uma pessoa seca, uma pessoa que está embrenhada no pecado, não tem mais vida. Daniel, ele vai ver o Filho do Homem sendo revelado sobre as nuvens. Jesus toma um título para si, revelando-se como Rei Eterno, que receberá glória e domínio. E aí a gente entra nos profetas menores que vão apresentando em todos os momentos, o Senhor Jesus. Em Oséias, Jesus sendo apresentado como aquele que redime a noiva, uma mulher pecaminosa. Em Joel, Jesus derramando do seu Espírito Santo. É Jesus no Velho Testamento aparecendo, é a Bíblia mostrando que não foi feita para mostrar só histórias. Se você acredita que a Bíblia é um livro de histórias, tem alguma coisa errada. Ali, a Bíblia não é um livro sobre Moisés, não é um livro sobre Davi, não é um livro sobre Esther, sobre Ruth, sobre Jó. Ali, a Bíblia é um livro sobre Jesus. Jesus, tudo aponta a Jesus. A gente olha para um lado é Jesus, para o outro é Jesus. E aí a gente chega em Malaquias, onde Malaquias, o último livro antes do Novo Testamento, antes de Mateus, Malaquias, capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: Malaquias 4, 2: Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos. Jesus é apresentado como o sol da justiça que curará, a imagem do amanhecer da graça, a luz que rompe Belém e aponta para o Senhor Jesus. E isso é muito lindo, porque a gente vai vendo ali, desde a criação, Deus mostrando que o Redentor já estava preparado para cada um de nós. Deus mostrando que o Redentor, o nosso Redentor, ele já estava preparado para nós. Só que a gente chega em Malaquias e uma coisa que me amedronta muito acontece. Antes de falar sobre Malaquias, eu quero voltar lá em Gênesis. Teve uma coisinha que eu acabei até esquecendo de falar. A gente estava conversando sobre, a gente fez lá na segunda igreja, a gente tem na sexta-feira um ensaio com as crianças no coral Kids, e aí tem sido uma bênção. Por quê? Porque as crianças têm ido ensaiar, e aí uma criança chama a outra, e tem um monte de criança que não é da igreja que tem ido para fazer parte do coral, para cantar. Só que as crianças não vão sozinhas, elas vão com os pais. E aí se criou lá, né, enquanto as crianças estão ensaiando, tem como se fosse um pequeno grupo com os pais. E aí nós começamos a falar sobre isso, né, sobre Jesus, porque tem um monte de pai que não vai em nenhum culto, não conhecem Jesus.
músicos, eles estão indo há 1, 2 meses levar os filhos para ensaiar e vão participar lá do coral, da apresentação, mas não vão no culto. E agora, no último domingo, nós já vimos 3 famílias indo no primeiro culto deles. Isso é muito bom. São pessoas se chegando a Jesus. Mas o que a gente falou é que eu fico imaginando Adão e Eva, né, eles pecaram. E eu não sei se vocês já pararam para... Eu gosto de vez em quando de imaginar algumas coisas. A Bíblia não fala sobre isso. Mas imagina o seguinte, Deus chegou e falou o seguinte, olha, vocês não vão ficar aqui no Éden. Tranquilidade, né? Não vai ficar nessa tranquilidade, não. Acabou. Colocou um anjo, né, para não deixar entrar. Imagine a primeira noite de Adão e Eva fora do paraíso. É assustador imaginar. É assustador imaginar. Porque imagina, dentro do paraíso, um leão, um filhotinho de gato. Uma besta fera, ela é contida pela glória de Deus. Você tem a presença e a proteção de Deus. Agora imagine a primeira noite. Que assustador deve ter sido. E mesmo assim o coração ele não se dobrou. Porque infelizmente, né, o remorso era maior do que o arrependimento. E aí, a primeira noite deve ter sido muito barulhenta. Por que barulho? Eu fico imaginando que Adão e Eva não devem ter dormido a primeira noite. Como será que tem alguém que quer? Porque eles conheciam os passos de Deus. Mas e os outros? Será que eles conheciam? A primeira noite foi muito barulhenta, mas depois de Malaquias, a primeira noite depois de Malaquias foi silenciosa. Quando a gente pega a palavra de Deus e a gente vira de Malaquias para o Novo Testamento, a gente tem isso aqui, uma página. E a palavra de Deus diz que entre Malaquias e João Batista, 400 anos, Deus ficou em silêncio. Durante 400 anos, Deus não falou com a humanidade. Isso é muito assustador. Eu não consigo pensar, porque desde que eu nasci, Deus fala com a gente. Desde que sou criança, sou da presença de Deus, graças a Deus. Então eu estou imerso em Deus falando. Agora imagina, 400 anos sem Deus falar. Um silêncio. E isso não quer dizer que não tinha ninguém buscando. A história vai dizer que esses 400 anos foram a idade das trevas, né, onde muita maldade aconteceu, muitas coisas surgiram. Né, você está estudando história, você vai ouvir falar sobre essa idade das trevas. 400 anos. Muita maldade, muita coisa acontecendo, mas também eu tenho certeza que tinha muitas pessoas buscando a Deus. Porque Deus, ele às vezes fica em silêncio. E talvez a gente não esteja nesses 400 anos onde Deus parou de falar com todos, mas pode ser que você não esteja ouvindo Deus. Porque Deus está em silêncio. Mas eu quero dizer que o silêncio de Deus, ele não é castigo. O silêncio de Deus não é o menino com uma lupa queimando formiguinha. O silêncio de Deus é gravidez. Aquele momento que Deus estava quieto, Jesus estava sendo gerado. E logo depois aparece João para dizer:
endireitai o caminho, porque o Salvador veio. O santuário foi destruído, Israel entrou em guerras, dominação, mas Deus foi preservando o seu povo, foi preservando a linhagem do Messias, porque a linhagem ela vai lá, e aí o silêncio termina quando uma luz rompe o céu e os anjos cantam. Aleluia, glórias, louvores, o Salvador nasceu. Nós estamos chegando nessa época do ano que é maravilhosa, né? Porque a gente ganha presente, porque a gente esquece todas as brigas do ano, se junta com a família, porque tem rabanada é bom pra caramba. Podia ter rabanada todo ano, né? Não sei porque só tem no Natal, né? A gente podia instituir isso, né? Rabanada ao longo do ano todo. Mas mais do que isso, e a gente vai ter, é claro, né, os grandes estudiosos vão falar, Jesus não nasceu em dezembro, isso é uma festa pagã. Não importa o que eles vão falar, nós estamos o mundo inteiro para celebrar que Jesus nasceu. E aí o silêncio foi quebrado, Jesus nasceu. Então, nesse dia, quebre o silêncio e diga e proclame no seu coração, Jesus nasceu. O silêncio ele termina. E aí o fio vermelho da história, que começou lá no Gênesis, ele vai caminhando e ele se apresenta até chegar aqui na cruz, onde Jesus ele grita um brado que ecoa até os dias de hoje, forte. Nunca mais tivemos um silêncio como aquele. Nunca mais nós tivemos um silêncio como o dos 400 anos, porque até hoje o grito de Jesus dizendo está consumado, o Tetelestai, né, que nós ouvimos ao longo desse ano, ele grita até hoje, está consumado. Eu venci a morte. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus foi entregue por nós, para que hoje nós pudéssemos ter salvação. A gente pode estar enfrentando muita coisa. E pode ser que em nenhum momento nessa vida aqui, a gente consiga ver a mudança que a gente quer. Mas lá na eternidade, nada mais vai nos preocupar. Porque esse Jesus que hoje a gente ouve falar, nós vamos ver pessoalmente. E aí nós vamos poder falar igual Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Que o Senhor possa nos abençoar e que a gente possa, né? Em 30, 40 minutos, nós passamos pelo Velho Testamento todo. Mas que a gente possa pegar agora e sentar e ler devagarzinho. Gênesis até Malaquias. E sentir, ler de uma forma diferente. Não como, não, estou lendo a Bíblia, né, para ver como é que é o Velho Testamento. Não. Leia cada versículo enxergando Jesus. Porque Jesus, ele se revela para a gente todo. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa hora, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Te pedindo a Deus que, Senhor, nos mínimos detalhes nós consigamos enxergar o Senhor Jesus. Que a cada momento de nossas vidas, mesmo quando tudo parecer calado, tudo parecer silêncio, mesmo nos momentos que a gente não consegue enxergar uma solução, enxergar o Senhor Jesus, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos trazer alívio, nos trazer, Senhor, consolo, que o sangue de Jesus ele seja sobre as nossas vidas e que o nome de Jesus possa ser glorificado a cada dia. Abençoa a tua igreja aqui, Senhor, no Carangola,
se prepara, ó Deus, para um grande marco na sua vida, na história dessa igreja. 28 anos. E por mais que às vezes a gente olhe e fale, puxa, 28 anos, podia estar assim, podia estar assado, o que importa é que muitas vidas passaram por aqui. E muitas delas foram feitas filhos, filhas de Deus, salvos, através dessa congregação, dessa igreja. Te pedimos, ó Deus, que isso não venha morrer nunca, que até a volta do Senhor Jesus, essas portas estejam abertas, proclamando que a nossa pátria é do Senhor Jesus, que o Carangola é do Senhor Jesus e que nós somos do Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estamos terminando o nosso culto da manhã.